meus queridos, tudo bem? Bom dia, boa tarde, mais um dia de aula, não é isso? Então, hoje nós vamos aprender um pouco da aula de religião, não é? Então, vamos ver a multiplicação dos pães. Então, vamos escutar a história, prestar atenção, o que aconteceu, o que foi, o que é isso, a multiplicação dos pães. Então, foi um dos milagres que o Senhor operou, não é, na Bíblia. Então, essa história está na Bíblia, ok? Então, vamos prestar atenção, vocês observem na tela aí as imagens, tá certo? De acordo com a história que tia vai contar. Então, a multiplicação dos pães e peixes. A grande multidão, né, o seguia, né? A grande multidão seguia Jesus, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, Jesus operava os enfermos, quer dizer, curava. O Senhor, Jesus, ele andava, né, com os discípulos, pregando a palavra, curando os enfermos, que é os doentes, certo? Então, a multidão, as pessoas, seguiam Jesus, ok? Então, ali, Jesus curou os enfermos. Quando começou, né, a escurecer, os discípulos sugeriram que Jesus despedisse as pessoas para que pudesse alimentar. Então, as pessoas ficavam o tempo todo seguindo, né, o dia todo com Jesus, e ali aquela multidão estava com fome, não tinham o que comer, não é? Então, as pessoas, para que pudessem se alimentar, aí viram que a multidão estava com fome, não é? Aí os discípulos foram a Jesus e falou, né, que fazia muito tempo ali, está ali, e a multidão estava com fome. Então, Jesus disse aos discípulos que eles deveriam alimentar a multidão. Entretanto, tudo que tinha eram 5 pães e 2 peixes. Então, o que tinha no momento só era uma cesta que tinha 5 pães, né? 5 pães e 2 peixes. A gente sabe que 5 pães e 2 peixes não dava para alimentar uma multidão, não é isso, meus amores? Não dava para alimentar, mas no momento era o que tinha, né? Era o que tinha, os 5 pães e os 2 peixes. Então, os pães e os peixes foram levados a Jesus, não é? Quando os discípulos encontrou, não é, a cesta, né? Pegou a cesta com esses 5 pães e 2 peixes, levou a Jesus, né? E que os abençoou e os entregou aos discípulos. Então, Jesus, né, pega a cesta com 5 pães e 2 peixes, Jesus abençoou, não é? Deu graças àqueles pães, aqueles peixes, levantou para o alto, orou, não é? Abençoou para que distribuísse o povo. Então, quando deu Jesus, né? Quando Jesus abençoou aqueles pães, né? Aquele alimento que estava ali na cesta, né? Deu graças, então Jesus mandou os discípulos entregar, né, alimentar a multidão, né? E todos ficaram surpresos. E havia mais de 5.000 pessoas, mas todos se saciaram com aquele alimento. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Vejam só, tá vendo? Como o Senhor, ele é poderoso. Com 5 pães, apenas 5 pães e 2 peixes, ele apenas orou, abençoou, deu graças
E aqueles pães e aqueles peixes foi multiplicado, não é? Porque o Senhor, ele tem poder em suas mãos para prover, para multiplicar. Então, o que aconteceu? Jesus multiplicou aquela multidão, que foram muita gente, né? Mais de 5.000 pessoas ali seguindo o Senhor. Mais de 5.000. Apenas 5 peixes e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes alimentaram 5.000 pessoas, né? Então, e ainda comeram à vontade, se saciaram, não é? E ficaram satisfeitos, não é? Com a alimentação, com os pães e os peixes, que chegou a sobrar. Sobraram ainda 12 cestos, não é? Foram vários cestos espalhados entre as multidões, depois foram recolhendo o que sobraram, né? Para não estragar, então recolheram o alimento que sobrou e quando juntou, deu 12 cestos. Ainda sobraram 12 cestos. Veja que maravilha, né? Que milagres, né? Que o Senhor faz no meio do seu povo. E Ele ainda é o mesmo. Ele faz esse milagre no nosso meio. Deus vem o quê? Quando Ele vem suprindo, ajudando a nossa família, não deixar faltar, porque Ele cuida do seu povo, Ele cuida de nós. Não é isso? Então, Ele não deixou de cuidar daquele povo, Ele não deixou desamparado, não é? Ele cuidou, Ele deixou, Ele alimentou aquela multidão. Ele alimentou aquela multidão que o seguia. Que coisa linda, não é isso? E Ele é o mesmo, Ele faz isso em nosso lar, né? Em nossas famílias, no seu lar, meus amores, né? Nós estamos vivendo um momento tão difícil, não é? Mas Deus tem ajudado a mamãe e o papai, Ele tem multiplicado, né? Às vezes o pouco Ele vai fazer o muito, né? Isso não deixa faltar, quando nunca falta nada na sua casa, uma alimentação, uma veste, um sapato, não é? Porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de cada um de nós, tá certo? Então, que cada dia nós possamos o quê? Crer, acreditar, ler mais a palavra do Senhor, ler a Bíblia, né? As historinhas bíblicas para criança, tá certo, meus amores? Que isso nos faz bem. Então, é uma história muito linda, né, que Deus fez, não é, no passado, e Ele continua fazendo no presente. Esse milagre que Ele fez da multiplicação no passado, Ele ainda continua fazendo no nosso meio, tá certo? Então, escute a história, preste atenção, tá certo? E, guarde na sua mente, no seu coração, tá certo? Tchau, meus amores.